Dia 5 de outubro, Canaã dos Carajás vai fazer 27 anos. A Web Cidade está fazendo uma série de documentário, entrevista com pessoas que fizeram parte dessa história de construção de 27 anos. Eu estou aqui com o primeiro prefeito de Canaã, vereador nessa cidade, que chegou em 1982, com 16 anos, Simar Gomes, e com seu pai e sua mãe, chegaram em Canaã. Ele vai contar para nós como é que foi aquele momento da chegada, o que foi que a família fez com ela, por que eles resolveram vir para Canaã dos Carajás. Na época, Santiago, houve o projeto, né, em Carajás, mas tinha em torno da área, tinha muita área que não era habitada. E meu pai comprou uma área em torno. E a gente veio para a região da Serra Norte, era conhecido na época de 82 como Serra Norte, que depois passou a ser Mozartinópolis, né, que era o racha-placa, e hoje é C11D. Mas nessa época meu pai veio com interesse em desenvolver agricultura e pecuária. E ele comprou uma área de 300 alqueires na época e foi trabalhar. Foi trabalhar e a gente começou a trabalhar junto. Aí veio o INCRA, da época era o GETAT, para a região, e criou os centros de desenvolvimento, CEDER 1, CEDER 2, CEDER 3. E aí, quando meu pai comprou essa área, a Vale indenizou. No que a Vale indenizou meu pai, eu vim para o CEDER 3, meu pai foi para a região do Antônio Levino, hoje conhecida como Antônio Levino. E nessa época que a gente chegou na região, a gente veio trazer para cá, a gente veio com a família para trazer desenvolvimento. Você foi vereador, né? E você foi em seguida prefeito. Conta para nós esses primeiros passos de como você chegou na política. Na época, Santiago, a Vale tinha interesse em resolver o problema da educação. E criou-se as escolas no Racha-Placa e criou no CEDER 3. E aí a Vale precisava de professores. Eu fui lecionar no CEDER 3. Na época, trabalhar na escola Carlos Henrique. E aí fui presidente da associação lá do CEDER 3, da época, que hoje é Ouro Verde. E aí depois fui candidato a vereador, fiquei suplente em 92. E já aí eu assumi em abril de 93. Eu era suplente, assumi a Câmara em abril de 93. Logo em seguida, em 94, Santiago, veio o trabalho de emancipação do CEDER 2, que era distrito de Paraopebas e era muito distante do município. Como a gente tinha essa necessidade, a gente cravou uma batalha para a emancipação. Aí na época era eu, era o Jeová, era o Zé Batista, era o Valmir, daqui da região, o Zé Danta, que foi vereador, um companheiro que hoje está em Paraopebas, e a gente cravou essa batalha e graças a Deus a gente conseguiu êxito. Nós tivemos apoio de um cidadão chamado Joércio Barbalho, foi o único deputado da época que nos ajudou na emancipação, e aqui tinha um cidadão por nome de Pastor Miguel, Antônio Chorão, Cavalcante, Sergipano, era uma turma de gente que morava aqui, Zé Fogo, irmão Zé Fogo, Lazim, uma turma de gente que tinha interesse na emancipação. Então a gente uniu os líderes da região para criar a emancipação do CEDER 2. E graças a Deus a gente conseguiu criar a emancipação em 1994. Me fala um pouco sobre essa questão da produção que tinha na época de 94, 93, de que Canaã dos Carajás vivia e por que foi importante essa emancipação. Santiago, na época era uma região muito produtiva de arroz, milho e feijão. Teve várias pessoas que investiam na área de lavoura permanente, né, que era cerola, coco, graviola e outros mais, e outros partiram para a questão da agricultura, que foi uma região muito promissora na questão da agricultura, que foi uma região muito produtiva de feijão, milho e arroz. E após essa circunstância de vir os colonos, as pessoas desenvolvendo a região, veio a pecuária, que foi hoje que é o braço forte da região. Mas aí, com essa questão da desenvoltura do feijão e do arroz e o milho, trouxe muita gente de fora. E o CEDER 2 era um distrito que, da época, a gente dependia tudo de Paraopebas. Aí foi aí que criou esse incentivo da emancipação devido à falta de apoio aqui na região. Nós não tínhamos agência bancária, nós não tínhamos estrada, muita coisa que faltava para a região desenvolver. Aí por isso que nós lutamos pela emancipação, foi onde começou o desenvolvimento. Fala um pouco para nós, você foi o primeiro prefeito eleito, né, em Canaã dos Carajás.
Fala para nós o que era Canaã naquela época de 2000, né? De 97, quando você se elegeu o primeiro prefeito. Como é que era Canaã? Qual era a produção? Vivia de que Canaã? E como é que foi o seu mandato? Ô, Santiago, o Cedero 2 era um município que ele vivia da agricultura, né? Como eu falei, da agricultura. Aí, com a emancipação em 94, a gente esperou até 97 para ter governo municipal. Eu fui o primeiro prefeito eleito em 96, assumi em janeiro de 97 e eu tive muita dificuldade, porque nós não tínhamos dinheiro. É um município recém-criado, com pouca infraestrutura. A gente era um município, uma região muito promissora ainda, muito nova, muito jovem. Graças a Deus que a gente conseguiu fazer com que nós conseguíssemos o projeto Sossego, né? E o projeto Sossego veio trazer esse grande benefício para a região. O meu governo, na realidade, a gente tem muita dificuldade, Santiago, porque mataram meu vice antes de eu assumir a prefeitura. Mataram meu vice-prefeito, eu me elegi a prefeito com 9 vereadores e a gente não tinha experiência, para dizer a verdade, como gestão pública. E essa falta de experiência, a gente teve muita dificuldade. A nossa sorte, nós tivemos um governador, o amigo Gabriel, foi que nos ajudou muito na nossa região. O cara que fez com que aquilo que podia fazer pela região foi feito. Então, a gente conseguiu resolver o problema de Canaã com pouco recurso, mas a gente conseguiu sanar o problema de estrada, o posto 70, que era uma dificuldade, para Paraopebas e para o Racha-Placa. A gente tinha muita dificuldade, porque no inverno, Santiago, a gente tinha muita dificuldade, porque chovia muito e tinha muito atoleiro, muitas dificuldades devido ao fato de ter muita ladeira, a estrada era muito complexa. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer com que, do pouco, a gente fez muita coisa. Canaã, 27 anos, várias entrevistas. Dessa vez foi com o nosso primeiro prefeito, Simar Gomes.